desde criança, eu me orientei para fazer cosmologia. Eu não sabia na época o que era cosmologia. Eu li um livro, eu não me lembro agora o nome do autor, era um livro de divulgação sobre a cosmologia do Einstein, a ideia de que o Einstein tinha sobre o universo. A ideia é essa, que hoje a gente sabe que não era correta, mas isso é outra história. E já naquele momento eu disse, eu quero ser exatamente isso que ele faz. Ou seja, depois eu soube que isso era física e depois cosmologia. Eu devia de ter uns 10, 12 anos, por aí. Então foi a partir de um livro? A partir de um livro de divulgação que explicava de uma maneira popular o que é o universo na ciência moderna. O senhor lembra como é que esse livro caiu nas suas mãos? Lembro. Foi meu pai que me deu. Eu não estou me lembrado, mas uma coisa como um aniversário, uma coisa assim. E aí como que foi o seu caminhar, assim? Aí era mais ou menos, se isso era verdade, se eu realmente queria ser aquilo que criança eu tinha decidido, aí era mais ou menos óbvio. Quando eu aprendi que aquilo era física, então eu tinha que fazer um curso de física primeiro, para depois fazer um estudo de cosmologia. Só que não havia, na época, cosmologia no Brasil. Então, em 1969, eu fui para fora, fui para a Suíça, para fazer meu doutorado, depois fui para a Inglaterra, para Oxford, e lá em Oxford realmente me especializei até que, enfim, em 72, nessa coisa que era cosmologia. Desde então, voltei para o Brasil, e eu fundei a cosmologia no Brasil, aqui no CBPF, e montei esse grupo, hoje grande, se espalha pelo Brasil inteiro, e até hoje que ficamos com o Instituto de Cosmologia, que é o ICRA, que é um órgão do MCT, mas dentro do CBPF. Hoje é muito mais fácil, porque hoje você tem uma série de possibilidades, até mesmo programas que o CBPF tem de iniciação científica, e até antes de vocação. Então, mesmo as pessoas que não estão na universidade podem ter interação com o cientista do CBPF, vários níveis. Mas, de qualquer maneira, depois da iniciação, obviamente a pessoa tem que dedicar, se ela realmente está interessada em fazer essa área, a cosmologia, ela tem que entrar num grupo de uma universidade de física, primeiro, e depois fazer uma pós-graduação, provavelmente aqui no CBPF, no ICRA, em cosmologia, ou em astrofísica, ou áreas afins, dependendo do interesse particular que ela possa ter. Hoje em dia já há cosmologia em vários centros no Brasil. Já existe em São Paulo, existe na Paraíba, em Fortaleza, na Bahia, Porto Alegre. Hoje realmente se desenvolveu bastante e você tem vários núcleos, e todos muito competentes, muito bons. Nós temos um nível... A ciência brasileira, a física brasileira é muito competente em várias áreas. Então, acho que hoje a situação para um jovem que quer se dedicar à física, em várias áreas ele tem pessoas que estão de nível internacional, competência igual em qualquer você encontra em qualquer país. Embora ainda na televisão, principalmente as televisões, digamos, mais vistas, dão a impressão de que a ciência não tem o sotaque português brasileiro, sempre tem um sotaque estrangeiro, ou europeu ou americano. Na verdade, eu acho que nessa série que você está fazendo, você está vendo que em várias áreas da física brasileira você tem pessoas que são de altíssimo nível. Então, para o jovem, essa escolha hoje em dia é muito mais simples do que há 50 anos atrás. Quais eram as curiosidades que o senhor tinha em relação ao céu? Veja, havia uma frase nesse livro, eu não me lembrava dessa frase. Na verdade, no outro dia, alguém me comentou e eu me lembrei que essa frase eu já tinha lido em algum lugar, e era exatamente esse livro, só pode ter sido, que dizia que o Einstein afirmava que o universo era finito, mas ilimitado. E eu não entendi o que queria dizer isso, né? Até que alguém me explicou, lá quando eu era pequenininho, disse, olha, pega uma bola. A bola, ela é finita, mas se você começa a andar, você não para mais, porque você pode continuar indefinidamente andando em cima da bola. Ah, eu entendi então o que queria dizer ilimitado, quer dizer, você não tem limite, não tem lugar para o qual você não pode continuar. Então é como se fosse uma bola
Então o nosso espaço, a bola na superfície é 2 dimensões, né? Mas o nosso espaço é 3 dimensões, é como se fosse essa bola, ou seja, supostamente você caminha, caminha e não tem fim. Então entender essa frase, para mim, na verdade, foi, quando eu era pequenininho, uma coisa assim, entender o que ela queria dizer. Para mim foi um motivo de... Veja, isso não acontecia o tempo todo, não é assim que funcionava. Eu, quando era garoto, eu gostava muito de jogar futebol, por exemplo. Mas, quando eu entrei na universidade, aí se abriu realmente um território novo, que era o território da cosmologia e da pesquisa. Uma coisa é você conhecer o que os outros fizeram, outra coisa é você fazer avançar a ciência. E, obviamente, você fica muito contente em entender o que os outros fizeram. Mas o encantamento que você sente quando você faz alguma coisa nova é indescritível, é muito melhor do que um encantamento só de admirar os outros. Você me pergunta quantas galáxias tem no nosso horizonte observável, e os astrônomos, os cosmólogos, podem ter uma ideia disso. É da ordem de centenas de bilhões de galáxias. Centenas de bilhões de galáxias, cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Você quer alguma coisa mais fantástica do que isso? A ciência é não terminar mais, não tem fim. Se a pessoa, às vezes a pessoa, de uma maneira arrogante, pensa que descobriu a resposta para todos os problemas. Não existe isso. Quer dizer, na verdade, a ciência é um caminhar ininterrupto, porque a natureza é inesgotável. Então, consequentemente, você deve ficar contente a cada momento, mas não arrogante, no sentido de que você possa achar que você está sabendo, na verdade, como é que a natureza se organizou. Você está sabendo um pedaço, e isso já é muita coisa.